Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso Comunica Três Pontas, o nosso canal de informação, comunicação entre a Prefeitura e vocês, população. Hoje trazendo um tema absolutamente relevante, acho que para a vida de todas as pessoas. E vamos explicar um pouquinho sobre como a Prefeitura, como são os canais de atendimento mental, né, se assim a gente pode dizer, públicos, né, ligados à prefeitura e que está disponível aí para todo mundo. Vamos falar um pouquinho de saúde mental e eu estou aqui hoje com a Maria Paula, que é psicóloga, coordenadora do CAPS. Eu estou aqui com o Fábio, que também é psicólogo lá do CAPS, e estou com a Mariana, que é a enfermeira lá do CAPS, né? E a gente está aqui para falar desse tema tão atual e que cada vez mais a gente vê a necessidade de ser abordado, né? Isso. Então, vamos apresentar o CAPS primeiro, para a gente começar a nossa conversa, né? O CAPS ele é um serviço de saúde mental, componente do SUS, é um serviço de atenção especializado em saúde mental e atenção psicossocial, e ele é destinado ao atendimento dos casos de sofrimento psíquico, sofrimento mental, mais que a gente fala de mais graves, né? Isso inclui os transtornos mentais mais graves e o risco iminente de suicídio, por exemplo, já que a gente vai falar do Setembro Amarelo, né? O CAPS ele existe conforme o nível populacional de cada município. Como Três Pontas é de médio porte, a gente tem um CAPS de tipo 1, que é um CAPS que não funciona nos finais de semana, então somente de segunda a sexta, em horário comercial, né? A gente funciona das 7 às 5. E é um CAPS que não tem retaguarda noturna. Então, o nosso CAPS é de tipo 1. O nosso município só comporta um CAPS 1, por enquanto, né? Então, a gente não tem CAPS específico para atendimento de álcool e outras drogas, nem um CAPS específico para atendimento do público infanto e juvenil. Então, o nosso CAPS é esse CAPS geral. Por isso que a gente tem uma equipe bastante completa, uma equipe multiprofissional para atender a toda a demanda de saúde mental da população. Não podemos ter, é uma regra? Sim, existem normativos do Ministério da Saúde que regulamentam isso. Para a gente ter um CAPS infanto-juvenil ou um CAPS AD, ele teria que ser regional, ou seja, abranger a micro-região de Três Pontas. E isso aumentaria uma demanda para nós, né? Então, nesse momento, optou-se por não instituir. Mas a gente tem pactuação para a implantação de CAPS AD e de CAPS infantil. E como que são os atendimentos lá? Porque tem pessoas que frequentam lá todos os dias e ao mesmo tempo, tem pessoas que é como consulta, com psicólogos, como que funciona? Na saúde mental, no SUS, de forma geral, a gente trabalha com projetos terapêuticos singulares, né? Isso significa que não existe um padrão de oferta de tratamento. A gente vai avaliar o caso a caso. Cada pessoa que chega lá, ela é acolhida, ela é escutada e a gente monta um itinerário terapêutico conforme a demanda dela. Então, tem pessoas que demandam um atendimento mais intensivo, que é o que a gente chama da permanência dia, né? Que são as pessoas que passam o dia lá no CAPS e aí recebem cuidados intensivos de administração de medicação, por exemplo, alimentação, cuidado de higiene pessoal. E tem pessoas que já conseguem manejar esse tratamento, têm uma autonomia um pouco maior, talvez um apoio familiar em casa, que é possível fazer o atendimento somente ambulatorial, que a gente chama de um tratamento não intensivo. Então, só vai às consultas com o psiquiatra, neurologista, psicólogo, tem terapeuta ocupacional. E a parte de internação, como que funciona? Porque tem uma ala do CAPS dentro do hospital, né? Não é uma ala do CAPS, o pessoal confunde, né? Na verdade, a gente tem dentro da política de atenção psicossocial uma rede de atenção psicossocial composta por vários serviços. O Hospital Geral é um dos componentes dessa rede, que a gente chama de RAPS. Hoje em dia, depois do movimento da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, os manicômios, os hospitais psiquiátricos, eles foram se extinguindo ao longo do tempo, né? Ainda existem alguns, mas a luta ainda está em processo. E esses manicômios, essas instituições fechadas, foram substituídas por serviços comunitários. Serviços comunitários são esses que são mais acessíveis para a população, né? Que a gente consegue acessar próximo da nossa casa. O Hospital Geral é um desses. Então, hoje, o único tipo de internação que o CAPS pode fazer, que pode encaminhar os casos mais graves, é a internação hospitalar em leitos de saúde mental. Aí, aqui, em Três Pontas, a gente é contemplado com esses leitos. Nem todo município tem.
Aqui, o Hospital A Santa Casa conta com 12 leitos de saúde mental, que é para atender a microrregião de Três Pontas e de Varginha. Então, são 10 municípios, 12 leitos para 10 municípios. E essas internações são para aqueles casos mais graves mesmo. A internação, a gente só recorre a ela depois de esgotadas todas as alternativas extra-hospitalares que a gente fala, né? E é isso. Como que é, então, a porta de entrada para o CAPS? Como que funciona? Vocês querem falar? Então, a gente trabalha, então, como a Maria Paula falou, né, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde. A pessoa, né, que ela tiver naquele momento de mais angústia, dentro desse horário, ela pode procurar a gente, né? Diretamente? Diretamente, não espontânea. Por demanda espontânea, ela não precisa pegar um encaminhamento previamente, porque às vezes naquele momento de angústia, né, a pessoa está na iminência de cometer, né, contra a própria vida. Então, se for nesse horário comercial, a gente está lá. Então, geralmente é um psicólogo, é a Mariana, a própria Maria Paula, ou o resto da equipe. Fora desse horário, né, complementando a fala da Maria Paula, tem o pronto atendimento, né? A pessoa dá entrada por lá, faz os primeiros atendimentos e depois ela é encaminhada para o CAPS, né? Então, basicamente dessa forma. Mas tem sim os encaminhamentos pela UBS, né, que seria a porta de entrada da rede desse primeiro atendimento, né? Então, lá o profissional, ou psicólogo, ou médico vai avaliar se consegue manter o atendimento lá ou se aquela gravidade precisa encaminhar para o CAPS, né? Então, basicamente é isso. A gente pensa nessa RAPS como tendo o CAPS no centro, e, na verdade, a porta de entrada e o centro da rede de atenção psicossocial tem que ser a atenção primária, que é aquele serviço que está mais próximo da pessoa, aquele serviço que pode dar uma filtrada, tentar prevenir que aquele sofrimento se agrave a ponto de precisar de um CAPS. Então, na verdade, a porta de entrada da saúde mental são os postos de saúde. Lá eles fazem esse encaminhamento, sim, é isso? Sim, entendi. Avaliam e encaminham conforme a gravidade. E a gente tem algum dado aí do município em relação ao atendimento que vocês fazem? Quantas pessoas passam por lá mensalmente? Eu não tenho esse dado atual. Mas a gente tem hoje cerca de 13 mil prontuários ativos. Então, 13 mil pessoas que estão passando hoje pelo CAPS, em média. Entre esses atendimentos ambulatoriais ou permanência dia, a maioria deles são não intensivos. Numa realidade de 50 mil habitantes é muita gente, né? Muita coisa. Muita gente. Eu tenho alguns dados aqui que eu não sei se condiz com a realidade, que eu peguei do Google, mas é que anualmente mais de 720 mil pessoas morrem de suicídio no mundo. O suicídio é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Cerca de 73% dos casos de suicídio ocorrem em países de renda baixa ou média, onde existe menor acesso a serviços de saúde mental. Faz sentido isso? Faz muito sentido, né? E isso só deixa mais claro o quanto o suicídio é uma questão de saúde pública, não é uma questão individual, né? Quanto mais pobre, mais vulnerável a pessoa é, maior o risco dela vir atentar contra a própria vida. Vamos falar um pouquinho, então, do Setembro Amarelo, né? Que é um mês de conscientização, como a gente estava falando aqui antes. A gente tem que falar disso o ano inteiro e o tempo todo, mas Setembro Amarelo é um mês para a gente lembrar e bater bastante nessa tecla do quão necessário e importante é cuidar da saúde mental, né? E o que a gente pode falar sobre o Setembro Amarelo, por que ele foi criado, com que intuito? Alguém? Falar da campanha? O Setembro Amarelo ele foi criado com um jovem americano. Ele tinha depressão e ele tinha um carro que ele estava terminando de pintar o carro de amarelo e ele tirou a própria vida com o carro. E aquilo lá comoveu muitos familiares dele, tanto o pai quanto a mãe, quanto os amigos dele também. E no dia do velório dele, a família com os amigos distribuíram mensagens motivacionais em folhas amarelas. E isso aí foi expandindo durante o ano inteiro, né? Tanto que o 10 de setembro, hoje, ele é considerado o dia da luta contra o suicídio, né? Que começou por conta desse jovem americano. E aí, no Brasil, a campanha existe, se eu não me engano, desde 2015. 2015. Né? É uma campanha um pouco controversa, a gente fala, porque ao longo do tempo, hoje a gente vê um boom de publicações nas redes sociais com relação ao Setembro Amarelo. Então,
existe essa crítica com relação à campanha ter virado um evento mercadológico muito mais do que uma oferta de apoio real à população, né? Porque são mensagens muito esvaziadas, às vezes, sem um real compromisso com essa causa. Mas, independente disso, é fato que é um tema, a prevenção do suicídio, a valorização da vida, é um tema que a gente precisa falar sempre, né? De forma responsável, para sensibilizar a população sobre isso. O suicídio, geralmente, ele é decorrente da depressão ou existem outras causas e outras motivações para isso? Sempre é multifatorial, né? Eu acho que quando a gente recebe uma notícia de suicídio, a gente tenta buscar uma explicação, né? Mas nunca existe uma. Sempre é multifatorial, né? E aí a gente fala, dentro da saúde mental, de fatores de risco e de proteção. Então, a depender das vivências daquela pessoa, do modo de vida dela, de onde ela vive, de quem é a família, ela tem maior chance, né? Tem mais fatores de risco ou de proteção para cometer um suicídio ou se sentir protegida a ponto de não precisar recorrer a isso, né? A depressão é um dos fatores de risco, ou qualquer outro transtorno mental é um fator de risco para cometer o suicídio, sim. E o que observar? O que eu preciso observar dentro da minha casa, com meus filhos, ou com um parente, ou com um amigo? Eu acho que um dos principais fatores é o isolamento, né? Aquela pessoa que ela... nunca é do dia para a noite, né? Saúde mental é isso, a gente cuidar dos nossos, né? O que a Maria Paula falou. Não tem uma causa e... Eu falei outro dia também que a nossa sociedade é muito individualista, né? A gente é incutado que a gente tem que resolver o nosso problema sozinho, né? E saúde mental não tem nada a ver com isso, né? A importância da gente não ter que dar conta sozinho, da gente saber pedir ajuda, né? Não tem problema nenhum nisso. Mas a hora que a gente abre uma rede social, a hora que a gente está numa roda de amigos, não tem ninguém reconhecendo as fragilidades, as fraquezas, né? E eu costumo falar, a pessoa que procura o atendimento de saúde mental, ela é muito corajosa, ela é muito forte, né? Mas falando no sentido dos sinais, né? Então, o isolamento, né, é um sinal muito forte, aquela pessoa que ela afastou dos amigos, afastou da família. O abuso de alguma substância, né? Hoje em dia, droga faz parte da nossa vida, que seja do açúcar no cafezinho, ao álcool, né, a jogos eletrônicos. Pessoa que começou a abusar de alguma droga. Criança e adolescente, a mudança de comportamento, né? As notas começam a ter queda. Então é isso, saúde mental não começa só no consultório do psicólogo, do psiquiatra, né, da assistente social. Está em casa, né, da gente estar atento, né, na nossa família, nos nossos amigos, né, e a gente saber fazer essa leitura, né, de ser esse primeiro ponto de apoio, né, e depois, posteriormente, os encaminhamentos, né. Eu acho que o Fábio falou a palavra-chave, acho que é observar a mudança brusca de comportamento, né? Se a pessoa, às vezes, tinha vários amigos, se afastou deles, ou o contrário também, às vezes a pessoa era introspectiva e, de repente, se torna expansiva demais, ou passa a fazer uso de uma substância. Então, observar as mudanças muito drásticas entre os nossos já é uma forma de oferecer ajuda, de ajudar a pessoa que sofre, né? Essa questão de tecnologia, redes sociais, excesso de conteúdo de todas as formas, os jogos eletrônicos, isso tem desencadeado um processo cada vez mais cedo nas pessoas, né? Crianças, adolescentes passando por isso. E o que a gente pode falar aí para os pais? Como prevenir isso? Como utilizar isso tudo de uma forma mais saudável, né? Eu não sei nem se existe essa forma para essas idades aí, mas existe alguma coisa que a gente pode falar para eles, claro, para orientar? Uhum. Então, a gente fala que a tecnologia ela não chegou chutando a porta, ela foi aos poucos, a gente abriu a porta para ela entrar na nossa casa. Então, hoje, a gente admitir que a gente não vai usar, que ela não vai estar presente na nossa vida, não é esse caminho. Então, é como usar, né? O desafio é o quê? A gente, da nossa geração, a gente conhece uma realidade que não existia rede social, que não existia na palma da nossa mão, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a internet. Então, a gente já tem dificuldade, né? A minha preocupação principal é criança e adolescente. Eles já nasceram com o celular na mão, né? Então, hoje existem normativas, né, de psiquiatras, de pediatras, de psicólogos. Eu vou tentar lembrar aqui por alto. De 0 a 2 anos, uma criança não tem que ter contato com tela de forma nenhuma. De 2 a 6 anos, 1 hora por dia, de forma supervisionada, que seja para falar com uma avó que mora em outra cidade, né?
E de 6 anos em diante, pode aumentar um pouco de número de horas, mas sempre supervisionado, sempre. A gente hoje acha que um adolescente no quarto, com o celular na mão, está protegido? Não está, né? Pelo contrário. Mas a gente sabe da vida real que nem todas as famílias conseguem supervisionar o uso da tecnologia, né? Hoje em dia, o celular virou uma babá eletrônica, né? A criança na tela, ela fica quieta, né? Ela fica em silêncio. Às vezes, isso na rotina da família encaixa muito bem, mas a gente não pode normalizar isso, né? E qual que é o antídoto para isso? Presença, né? A gente está presente quando a gente está fazendo uma refeição. Está cada um no seu celular, a gente pode estar na mesma mesa e cada um em universos diferentes, né? Então é isso, né? A gente tem que fazer esse conhecimento junto, que a tecnologia tem muitos ganhos, né? Tem muitas vantagens, mas tem muitos riscos também, né? Então, os pais, os profissionais, a escola, a gente tem que sempre estar em diálogo, né? Esse ano foi lançada uma cartilha do Conselho Federal de Psicologia em parceria com o Ministério da Saúde e Governo Federal, né? E aí, né, ela é super completa, falando sobre o uso de tela, os riscos e as formas de amenizar esse risco. Então, essa cartilha orienta muito com relação a essa presença e algumas formas de fazer trocas menos danosas para crianças e adolescentes. Por exemplo, a tela da televisão é um pouco menos danosa que a tela do celular, porque ela pode ser compartilhada, a gente pode sentar junto e assistir um filme. Então, essa é a importância da presença e não cada um na sua tela, né? Conteúdo de filme, por exemplo, e ofertar para a criança desenhos que tenham história, que tenham começo, meio e fim, que faça sentido para alguma coisa, para ela correlacionar ali com a vida real dela, em vez de só YouTube ou TikTok, que a gente passa o tempo inteiro o dedo e não frustra, né? Não tem fim. Se eu não gosto daquele conteúdo, eu só passo. Então, é isso. Acho que a gente buscar usar a tecnologia que está presente, não vai deixar de estar, não tem como cortar da nossa vida, nem dos adolescentes, mas usar de forma menos danosa e de forma mais consciente, né? Eu acho que, vamos lá no contraponto da criança e do adolescente, vamos para o lado dos pais, porque eu sou muito uma pessoa assim, a gente realmente é sobrecarregado com o nosso dia, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e a gente vem de uma geração, eu pelo menos passei por uma geração que era a geração lá do orelhão, do telefone, e de brincadeira, e de rua, e de vizinho, casa de vizinho. A gente podia ficar na rua, brincar na rua, andar na rua, e era tudo muito tranquilo. E aí você se vê hoje bombardeado por tecnologia, e existe um conflito muito grande. Eu acho que muitas famílias estão vivendo isso hoje. O que fazer? Como que eu posso agradar e ao mesmo tempo tirar? E o que eu posso fazer se eles não podem estar na rua o tempo todo igual eu estava? Se os vizinhos já não são mais uma rede de apoio igual era antigamente? Sabe? Se os acessos são difíceis, a rua é violenta. E aí você fica meio que sem saída e brigando com você mesmo, porque você quer, mas não quer. Você quer ajudar, você quer estar ali, quer agradar, mas ao mesmo tempo você fala, meu Deus, eu tive uma infância com tanta memória boa e eu queria construir essa infância com eles, mas ao mesmo tempo, sabe? Isso aí eu acho que dentro de geração de pai, de mãe, pode ser uma coisa que tem desencadeado muitos processos aí. Vocês têm recebido pessoas assim? Com certeza. A gente vive a sociedade do cansaço hoje, né? Como a gente comentou. Hoje a rotina de trabalho é desgastante para a maioria das pessoas, para a maioria dos pais, né? E exercer a parentalidade hoje é muito diferente dos anos 90, por exemplo. É muito mais difícil, tem muito mais cobrança, tem muito mais regrinha, tem muito mais rede social para a gente se comparar, né? Coisa que não tinha antes. Então, a gente vê esse adoecimento não só entre os adolescentes, mas entre os pais também. Se questionam o tempo inteiro e se culpam, né? É meio frustrante, né? Você não sabe o que você faz. Você fala, meu Deus, eu sou a pior mãe do mundo porque eu estou deixando meu filho 3 horas na tela e era para eu ter deixado 2 porque a internet está me falando isso. Uhum. É aquela coisa do excesso de consumo de conteúdo também, que a gente é bombardeado aí por tudo. E os tais dos algoritmos, né? Porque quando a gente começa a ver uma coisa, você vai ler uma notícia sobre esse assunto, de repente você está bombardeado com milhares de notícias sobre esse mesmo assunto e aquilo fica ali batendo. Eu acho que é complexo, né? Mas a internet também ela é danosa até para nós adultos, em relação a isso mesmo. Se você entra na internet hoje, é muita informação que você tem que assimilar e você quer dar conta daquilo.
que a gente também começa a ter um nível de ansiedade muito mais elevado do que os nossos pais tinham na nossa época. Né? As informações que nós recebemos hoje é muito grande. Você entra no Instagram mesmo, é muita coisa. É coisa assim que você tem que fazer 5 da manhã, 7 da manhã, 9, como que lava não sei o quê, como que pega não sei o quê, como que você vai para a academia, como que... Então, se a gente começar a querer assimilar aquilo tudo também, nós, pais, também não vamos dar conta dessa vida. A ansiedade está geral, tanto nas crianças, nos adolescentes, como em nós adultos também. Então, eu penso que a gente tem que saber dosar, usar aquilo que realmente vai fazer sentido para a nossa vida, aquilo que realmente nós precisamos, né, para melhorar algum ponto na nossa vida, mas não deixar aquilo lá bombardear o nosso dia a dia. Virar uma rotina que eu tenho que cumprir com tudo que está ali na rede social. Né? E, igual a Maria Paula falou, antigamente, os pais trabalhavam, mas as mães ficavam mais em casa. Né? Hoje, não. Hoje, praticamente todo mundo trabalha. Então, a gente também chega em casa cansado, esgotado, a gente se sente frustrado também, do filho está querendo atenção e a gente está querendo ficar pelo menos 10 minutos sentado respirando. Né? Então, eu penso muito no que a Maria Paula falou. É a alternativa que a gente tem hoje de saber usar as redes sociais e a tecnologia de uma forma produtiva. Um filme em conjunto com o filho, né? Um jogo interativo. Tem muitos jogos que são interativos, que dá para você jogar ali junto com o filho. O que preocupa muito hoje, que eu vejo os pediatras falando, psiquiatra, é a rede social de uma forma vaga. Né? Entregar um celular na mão de uma criança e ela ficar rolando aquela igual, né? O tempo todo. Né? E, tipo assim, que conteúdo que ela está vendo? Nenhum. Porque ela não gostou daquilo, ela vai subir, não gostou daquilo. Então, eu acho que é saber dosar. Nós temos que saber dosar, temos que saber entender qual filme que é adequado, qual aplicativo que é adequado, porque hoje tem muitos jogos também que são para o público infantil, mas que já está tendo, né, um certo conteúdo maior. São jogos online que qualquer pessoa pode entrar e jogar junto com o seu filho. Então, eu acho que nós temos que ter um pouco mais de atenção com aquilo também. É o uso consciente. O uso consciente, fala, né? Isso exige um autocontrole absurdo, né? Porque a gente também entra no automatismo e fica lá rolando feed. Quando se dá conta, já passou 1, 2 horas. Mas a própria tecnologia oferece alguns recursos para a gente, né? Acho que todo celular tem aquele alerta de tempo de uso. Uma recomendação que a gente dá muito para pais é essa lá no CAPS. Para ir diminuindo os danos aos poucos, vamos colocando esse tempo de uso. Passou 2 horas, 1 hora no Instagram, vamos fechar. Porque a gente recebe criança e adolescente lá que passa 18 horas no celular, porque o próprio celular registra. É uma coisa inimaginável para a gente, mas é a vida real deles hoje, né? Então, vamos tentando reduzir esses danos aos poucos, fazendo o uso consciente. Né? E isso exige, como eu falei, um autocontrole muito grande e uma autorregulação também, uma regulação das nossas emoções. E aí, nós, adultos, precisamos lembrar que as crianças e adolescentes ainda não têm esse sistema de autorregulação pronto, então somos nós que precisamos passar para eles. Outra dica também é a tecnologia, ela nunca tem que ser a prioridade. Né? O brincar na natureza, o brincar entre as crianças, tem que sempre ser a prioridade. O celular de tecnologia ele tem que ser um a mais, mas em último caso. Né? O que a gente vê é isso, né? Na nossa sociedade do cansaço, a tecnologia está sendo o primeiro, né? Não só para criança, para adolescente, para adulto também, acho que a Mariana falou disso. Está sendo para nós um momento de lazer, um momento de descontração. Mas outro ponto importante salientar também é a responsabilidade dessas empresas. Né? Outro dia eu vi uma informação que as únicas crianças que não usam tecnologia são os filhos dos donos das Big Techs, desenvolvedores, porque eles sabem os riscos. Né? Então, também tem essa responsabilidade. A gente tem que responsabilizar, sim, os pais, os responsáveis, mas quem vai responsabilizar as pessoas, né, que estão criando essas empresas, né, que visam lucro? Né? A gente não pode ser hipócrita, visam lucro, né? Mas a que preço? Né? Da nossa saúde mental? Parar essas tecnologias de avançar, a gente não vai conseguir. Estamos vendo aí inteligência artificial substituindo até médico hoje em dia, né? E cada vez mais desenvolvidos para fazerem de tudo para todo mundo. Daqui a pouco ninguém precisa mais pensar. Como é que é um dano desse para o cérebro? O que vocês entendem disso? Porque as crianças, assim, contato com livro já é mais difícil. O próprio conteúdo de um filme, prender a atenção de uma criança, hoje em dia já é mais difícil por um período maior de tempo.
E aí vem que você não... Antes a gente tinha calculadora, né? Hoje a gente tem praticamente tudo para fazer tudo para a gente. Vocês acreditam sei lá, num novo modelo de educação nas escolas, alguma coisa que tem que mudar e ir para frente, algum conceito nesse sentido também para auxiliar, não querendo terceirizar a educação dos pais para a escola, mas as escolas precisam se adaptar a isso também. Como que vocês enxergam esse futuro aí? Sabe o que eu penso? Antes de vir para cá, eu fiz um atendimento de uma mãe e ela trouxe essa questão do tempo, né? Trabalha muito e tal, e eu falei para ela não se sentir culpado, que não é o tempo de quantidade, é o tempo de qualidade. Então, às vezes a gente pensa que uma possível solução seria isso, um novo modelo de ensino, mas o que me veio é o simples, o básico. Eu falei para ela, no momento que ela leva a criança para a escola, no carro, pode ser um ótimo momento de qualidade para ela conversar com ele, para ela, né, ouvir a criança. Então, às vezes a gente pensa nisso, de soluções, né, muito complexas, mas a gente vê na nossa prática o que funciona é isso, uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade, né, no simples, no pequeno, no que é possível, né. A gente está vendo que as pessoas estão adoecendo por conta disso, por conta de comparação, né, por que outra pessoa consegue e eu não consigo, né, o conseguir também é subjetivo. Então, né, você falando, eu pensei nisso, pequenas mudanças, né? E eu gosto muito da expressão da presença, né? Eu estou presente com as pessoas quando eu estou junto, né? Isso, lógico, vai refletir isso na escola, né? Acho que a escola também está vendo esses desafios, né? Eu acho que a gente já teve um avanço muito grande, que esse ano foi determinada as escolas zero telas, né? Então, acho que no Brasil todo já foi instituído isso. A criança não pode fazer uso do celular dentro da escola, que já foi um avanço. E falando de sistema de educação, acho que já precisa ser revisto do zero, né? Mas isso, por enquanto, é utópico, porque é uma mudança que... Depende de tempo. Muito tempo e vários fatores, né? Mas uma coisa que as escolas já poderiam fazer, e não só as escolas, as famílias também, é esse contato com a natureza, de sair um pouco da tela, né? Usar o tempo livre, o tempo de lazer com outras coisas, ofertar coisas diferentes, né? Porque, como o Fábio falou, os filhos dos mais ricos, dos multimilionários, dos grandes empresários, não fazem esse uso abusivo das tecnologias, né? Quem mais faz uso é quem tem aquela pobreza de sentido na vida. São as pessoas de baixa renda, de baixa escolaridade, e que já têm essa pobreza de oportunidades de vida mesmo. E que cada vez mais essas oportunidades vão se extinguindo se as pessoas só ficam em rede social. Então, eu acho que é isso, expandir ambientes coletivos, de contato com a natureza, de lazer para além da tela, porque tela não é lazer, é ilusório isso, né? Às vezes, no horário de almoço, a gente acha que está descansando ali, mexendo no Instagram, mas aquilo é um estímulo absurdo para o cérebro, é qualquer coisa menos descanso. É ilusório a gente pensar que mas as pessoas, a gente tem essa crítica. Nem todo mundo tem, né? O pessoal, normalmente, que a gente atende lá no CAPS, atende no SUS, de forma geral. Se a gente não implanta esse questionamento, eles não vão chegar nessa conclusão sozinhos. Então, assim... Uma das principais orientações que eu faço lá no CAPS você já foi no Vale do Sol? Você conhece lá? Então, assim, para a criança, adolescente, o adulto, o contato com a natureza, o contato com outras crianças, com outras pessoas, e de preferência, deixa o celular em casa ou deixa dentro do carro, né, para você ter essa vivência, né? Então, eu faço muito dessa orientação, né? Você conhece lá, né? Lá ficou tão bom depois que revitalizou. É impressionante a quantidade de pessoas que não conhecem os espaços de lazer da nossa cidade, de cultura, coisas que para a gente são óbvias, mas aí a gente se dá conta que para o outro não é. Então, acho que não só as escolas, mas todo mundo precisa expandir esse olhar para além de tela. Eu estava vendo uma entrevista no pediatra, ele falou que ele passou numa pracinha, estava um pai empurrando a criança no balanço e ele estava no celular, né? Então, que presença que é essa, né? Às vezes a gente se confunde nisso, é uma mensagem que é urgente, eu tenho que responder agora. Mas, de novo, a prioridade tem que ser a presença, né? Eu estou ali de corpo, de alma, com atenção, e a criança principalmente percebe muito isso, né? E vocês acham, assim, que a rotina, estabelecer rotina, porque muitas vezes a gente fala falta de tempo, mas o tempo a gente está gastando com outras coisas, né? E nem percebe. E aquela procrastinação que você chega disponível, você chega do trabalho disposto a fazer 1 milhão de coisas, você pega o celular e desiste de tudo, né? Eu acho que isso tem acontecido muito
por muita gente. E estabelecer uma rotina, atividade física, espiritualidade, eu não sei, porque eu acho que espiritualidade é realmente essencial, mas tem muita gente que talvez esteja convertendo uma coisa na outra, virando... Não sei, está muito o excesso, né? De repente você vai para um lado que aquilo ali vira um vício também. O que vocês recomendam? Eu acho que tudo em excesso é prejudicial, né? Mas essa é outra orientação que a gente dá muito dentro do CAPS, por exemplo, estabelecer rotina. Rotina é importante, sim. Desde a primeira infância até a velhice, é importante que a gente tenha uma rotina estabelecida. E agora, cada vez mais, porque, como você falou, a gente perde o tempo ali em rede social. Às vezes o tempo até existe, mas a gente está gastando ele de uma forma errada, né? Então, estabelecer rotina para ter um horário de atividade ao ar livre, para ter um horário de atividade física, para no final de semana eu ter meu espaço de lazer e não ficar só o sábado e domingo no celular. Então, o mínimo de rotina todo mundo precisa ter. Algumas pessoas conseguem ser mais metódicas. Tem gente lá no CAPS que a gente atende, que a gente até monta a tabelinha e ajuda a pessoa a organizar uma rotina, porque aquela pessoa já consegue se organizar melhor assim. Alguns não, alguns às vezes coloca alerta no celular, agora é hora de sair, agora é hora de dar uma volta, deixa eu sair no sol, deixa eu ir numa pracinha. Mas o mínimo de rotina é importante para a saúde mental de qualquer ser humano, né? Isso desde a infância mesmo, a gente se regula através da rotina. E a rotina a gente define prioridades, né? O que é prioridade? É me alimentar bem, eu dormir bem, eu fazer atividade física, eu ter tempo com meu filho, né? Com minha esposa, com meu esposo. Então, a rotina traz para a gente o que é importante. Porque é o que você falou, dá uma notificação no celular, a prioridade vira celular, né? Não é tudo que está em volta perde sentido. Né? Então, o ser humano ele precisa de previsibilidade, né? E a rotina ela traz isso, né? É claro que a gente não precisa ficar bitolado. Como eu falei, o excesso de qualquer coisa, inclusive da rotina, é danoso, senão a gente não se flexibiliza para a vida real também, né? Mas a gente precisa disso, de uma rotina previsível. Eu tenho o horário de levantar, eu tenho os meus horários de alimentação, eu tenho o horário de deitar. Se uma criança, por exemplo, desregula esse ciclo, a saúde mental dela já vai para o saco. E a primeira pergunta quando um pai chega com uma criança ou um adolescente lá no CAPS é essa pergunta que a gente faz: como está o sono? Como está o uso de tela? E normalmente não precisa de uma medicação logo de cara, não é um sofrimento mental grave, é uma rotina desregulada. E a gente vê muitas famílias perdidas nisso, né? E a rotina não é para a gente se cobrar mais, se culpar mais. Outro dia eu vi um comentário, a gente está se cobrando tanto que a gente vai na academia e posta, tá pago, mas mais uma dívida que você arrumou, né? É isso que eu estou falando com o Miltinho o tempo inteiro aqui. A gente está procurando um problema novo para a gente resolver. Parece que é isso que a vida... Hoje, qual que vai ser o problema que eu vou... A gente não sabe ter tempo ocioso, mas... Então, assim, arruma discussões por coisas tão bestas e você vê briga de trânsito, quanto de morte está causando isso aí. Então, as pessoas estão bem aceleradas e assim, perturbadas, né? O que fazer? Como a gente pode usar esse Setembro Amarelo para... né? O que a gente pode fazer? Consumo de internet, de conteúdo, etc. Questão de meditação, olhar para dentro. Será que todo mundo consegue isso? Isso é um treinamento? Isso é uma prática de uma rotina? Você consegue inserir ou não é isso? A gente fala que o Setembro Amarelo é mais sobre a valorização da vida do que a prevenção do suicídio, né? Como valorizar a vida? Existem orientações que a gente dá que são orientações gerais, o que a gente conversou agora, do sono regulado, ter uma rotina, de certa forma, flexível, uma alimentação saudável, praticar atividade física, tudo isso são orientações gerais. Mas aí a meditação, por exemplo, já é muito específico. Você falou da espiritualidade. A espiritualidade também é super importante, mas para algumas pessoas, nem para todas, né? Então, tudo é no caso a caso. E isso a gente faz lá no CAPS, mas isso é um exercício que cada um pode fazer consigo mesmo em casa, de parar, respira, reflete. O que me faz bem? O que me relaxa? Isso é um exercício de autoconhecimento. E o contrário também. O que me é gatilho para um sofrimento? O que me causa ansiedade?
às vezes bate aquela ansiedade, a gente não sabe de onde que ela está vindo. Então, é o momento de parar e pensar onde que eu estou, com quem eu estou, que música está tocando, que ambiente é esse, o que será que está me causando isso? A gente precisa parar e fazer esse exercício de autoconhecimento, porque aí não adianta beber água, fazer um exercício, ter uma alimentação saudável, se eu não me conheço, se eu não sei o que realmente me tira do eixo ou que me volta para ele. Né? Quais são as qualidades, né, das minhas relações? E a gente falando de Setembro Amarelo. Então, muitas empresas né, aderem à campanha e tal, mas às vezes aquela empresa no dia a dia ela não tem uma prática de valorização de saúde mental dos funcionários, né? Então, no mês faz a campanha, mas o que tem por trás? A gente conhece, né, empresas muito responsáveis nesse sentido, com uma rotina justa, um salário justo, né, boas relações. Então, isso tem a ver com saúde mental, né? Então, é todo esse desafio, né? De novo, saúde mental não se faz individualmente, né? Faz em conjunto, faz com família, com amigos. Outro ponto importante que você tinha falado anteriormente é isso, né? Muito se confunde, por exemplo, eu não preciso de ir no psicólogo porque eu converso com meu amigo. Amigo é super importante, né? Hoje até em dia até é raro, né, a gente considerar alguém amigo. Mas o amigo não substitui o psicólogo e vice-versa. Não preciso de psicólogo não, eu vou tomar minha cervejinha no final de semana. O momento de lazer também é importante. Mas, de novo, que eu falei, né, de abuso de substância. Para cada pessoa vai ter um limiar de tolerância, né? Até quando que é abusivo? Não sei, a pessoa tem que falar. E se ela não souber identificar, procura um profissional, né? Então, se confunde muito isso, né? Importante a gente falar também do preconceito do paciente de saúde mental, né? A gente tem os memes, né, que envolve o CAPS hoje em dia, que num segundo momento a gente pode rir, mas que faz um desserviço, né, que traz muito preconceito, né? Mas então é isso, né? Tipo, falar de saúde mental é tudo isso, né? É hábito de vida saudáveis, é o nosso corpo, é a nossa mente, é o nosso social, sabe? E para além dessas estratégias que são individuais, a gente não pode deixar de lembrar que cuidar de saúde mental é uma questão de saúde pública, né? Não existe saúde mental sem comida no prato, não existe saúde mental sem uma moradia adequada. Então, do Setembro Amarelo é sempre a época da gente lembrar disso, que não basta o autocuidado, não basta o olhar para si. A gente tem que olhar para as nossas políticas públicas, né? Se as pessoas estão contempladas com relação às necessidades básicas, muitos não estão. Você falou do preconceito e muita gente não sabe o que é a terapia, né? O que o psicólogo faz ali na hora que tá vocês dois. O que eu vou ter que fazer? Eu vou chegar lá e aí eu vou falar o quê se eu não quero falar nada, se eu estou indo porque alguém me fez ir, eu não sei o que acontece ali. Vocês conseguem, resumidamente, falar o que é uma sessão de terapia e o que o psicólogo pode ajudar no cérebro mesmo? Como uma terapia pode ajudar a pessoa? Pergunta de milhões, né? Não, é muito difícil. Mas eu acho que tem muita gente que tem esse preconceito mesmo. Eu vou lá para quê? Para ficar falando? Para uma pessoa que eu não conheço. Você vê, a CAPS, gente viu, né? O CAPS é visto como um lugar de louco. De doido. Né? E a gente então, viu aí. A gente tem esse certo preconceito mesmo. Às vezes a pessoa, ela quer fazer terapia, ela precisa da terapia, ela reconhece que precisa, mas quando a gente indica o CAPS, a pessoa fala, nossa, mas o que eu vou fazer no CAPS? Ou terapia coisa de rico, né? Então... Você vê o que existe tanto um preconceito, uma dificuldade da pessoa acessar ou aceitar isso, que a gente viu aí no Fantástico domingo, falando do ChatGPT, né? Eu estava vendo. Que as pessoas estão recorrendo ao chat como um terapeuta e que é um risco enorme, é um robô, né? Não está preparado. Inclusive, existem casos de suicídios consumados orientados pelo ChatGPT. Olha. Então, vamos resumir um pouquinho isso aí, a pergunta de milhões, então. Não, mas é muito importante. Hoje em dia, na rede social, se confunde muito psicoterapia com terapia, né? A psicoterapia até tem uma discussão se deve ser exclusiva do psicólogo. Muitas ferramentas, muitas ações é exclusiva do psicólogo, né? Mas o termo terapia, ele ficou muito abrangente, né? Então, eu vou falar da psicoterapia realizada por psicólogos, né? É um espaço, né, de acolhimento, um espaço profissional, ético. Então, que a pessoa está ali para ela ser ela mesma, né, com as suas frustrações, com as suas, né, incapacidades. E por que tem que ser um profissional alheio? Porque ele não está ali para te elogiar, você não está ali para agradar ele. Então, é um espaço para você poder falar aquilo que você tem vergonha de falar com a sua esposa, com o seu amigo, com o seu colega de trabalho.
reconhecer uma dificuldade que você tem, que você sempre teve, né? Então, para isso, o psicólogo está ali, não que ele vai te aconselhar, não que ele vai te traçar um planejamento, ele está ali para que você possa ter a maior liberdade para falar o que você precisar. E, nesse processo, você vê coisas que às vezes você não estava vendo, ou reconhecer coisas que você estava negando, né? E isso dentro desse espaço de confiança, né? Para a gente poder falar, né? A gente aposta muito na fala. Por que tem coisas que eu não consigo falar? Que ao invés de eu falar, eu vou abusar de uma droga, né? Porque tem coisas que eu não consigo falar e continuo reproduzindo uma atitude que está me desagradando, né? Sabe? Então, e o que a Mariana falou, eu já ouvi de pacientes falando, não, eu não vou no CAPS, não, eu não estou precisando, não. Então, que dificuldade é essa de admitir que chegou num ponto que eu não tenho que dar conta sozinho, né? Então, infelizmente, sofre. Eu costumo falar que a saúde mental tinha que ser tão natural quando a gente tem uma dor de dente indo direto no dentista. Mas a gente faz um monte de curva, a gente evita, e a gente entende isso, né? Todo um processo. Mas eu acho que tentei resumir brevemente, né? Maria Paula, Mariana pode me ajudar nisso também. Eu acho que a gente tem que lembrar que a psicoterapia individualizada também não é a única ferramenta do psicólogo, principalmente no SUS, né? Com a grande demanda que a gente tem, a psicoterapia individual é o último caso. A gente oferta grupos terapêuticos lá no CAPS também, próprio acompanhamento terapêutico. E como são casos de sofrimento mental mais grave que a gente acolhe, muitas pessoas nem estão conscientes, né, do que a parte psíquica estruturada o suficiente para sentar frente a frente com o psicólogo e trabalhar as questões dele, né? Então, é muito além da psicoterapia individual e desse setting terapêutico que o Fábio relatou, de 4 paredes, o psicólogo sentado e eu elaborando minhas questões. Lá no CAPS em silêncio. Completamente diferente disso. Às vezes o atendimento é na rua, dando uma volta no bairro, no domicílio da pessoa. Então, no SUS, o setting terapêutico é completamente diferente. O que mais que a gente pode falar? Para orientar a população, para a gente conseguir olhar mais para dentro. Falar um pouquinho dos dados de 3 pontos. Vocês têm esses dados de suicídio? Porque a gente acha que às vezes não acontece por perto, né? Existe, né? E é o que eu falei, é o ano todo, né? Setembro ficou um mês, né? Por conta do estudante dos Estados Unidos, mas é o ano todo, né? Então a gente, como a Maria Paula falou, a gente recebe essas informações, a gente procura o paciente naquele momento, se ele já faz tratamento, se ele não faz, na rede pública, na rede particular. Mas existe, né? É o que a gente falou, tantas coisas que existem para a gente adoecer. É muito fácil a gente adoecer, né? Mas essa dificuldade de acessar os serviços, né? E saber também reconhecer e entender o momento certo de procurar ajuda. Quanto antes, melhor. Por conta desse preconceito que tem, né? Que a gente, vou num lugar no CAPS, tomar remédio psiquiátrico, fazer terapia, né? E fica naquele preconceito e na hora que chega a hora de ir já está muito grave, né? Então, eu penso que as pessoas deveriam reconhecer mais o momento certo de procurar ajuda. Igual o Fábio falou, procurar ajuda, não está com dor do dente, rapidinho consegue um dentista, né? Está com dor de cabeça, por que não procura uma ajuda também nessa facilidade, quando realmente está precisando, né, de um atendimento para o sofrimento mental? E o saber onde procurar ajuda, né? Como a gente falou, às vezes existe muito preconceito em torno do CAPS, mas saibam que existe posto de saúde em todos os bairros hoje, né? Com psicólogo, com médico clínico, para acolher esse sofrimento a nível inicial. Então, não deixa esse sofrimento agravar a ponto de precisar do CAPS. Então, já busque antes a unidade de saúde. E você perguntou sobre os dados. Desde o ano passado, a gente fez uma parceria com a Vigilância Epidemiológica, que eles passam a nos comunicar de todas as notificações, que as notificações de tentativa de suicídio são compulsórias, né? Então, se a pessoa dá a entrada no PAN, por exemplo, a epidemiologia é notificada. E aí, desde o ano passado, eles começaram a comunicar o CAPS, porque mesmo sendo notificado, o CAPS não tinha conhecimento de todas essas situações. Então, de um ano para cá, foi um avanço muito grande que a gente teve no município, porque a gente consegue acessar mais pessoas através dessa ficha, que é a ficha do SINANE, da notificação compulsória, e fazer essa busca ativa da pessoa, porque normalmente é alguém que não busca de forma espontânea, né? O CAPS também faz esse serviço da busca ativa. E se não, através de visita, através de um contato telefônico, uma oferta de acolhimento. E aí é claro que existem algumas recusas, né? Tem gente que fala que naquele momento não deseja tratamento e a gente respeita.
mas a grande parte das pessoas aceitam. Então, foi um avanço muito grande para o município. Que bacana isso, né? E a família também é orientada, por exemplo, se há um caso confirmado de suicídio, vocês conseguem fazer essa busca na família também? Também. Para orientação, para acolhimento? Com certeza. É mais difícil, porque é um momento muito delicado, né? Às vezes essa busca ativa acaba sendo até um pouco invasiva. Mas também, pós-suicídio consumado, o CAPS sempre se coloca à disposição dos familiares, que são vítimas do suicídio também. Então, como olhar para dentro da gente e perceber que a gente está precisando de ir para um posto de saúde, por exemplo, né? Tem aí em todos os bairros, muito disponível para todo mundo, perto de casa. Então, o que a gente faz? Como eu devo perceber que a hora é essa? E não achar que eu estou ocupando a vaga de alguém. Acho que isso é muito particular, né? Como a gente conversou antes também, é um exercício de autoconhecimento diário. A gente precisa se entender para saber o momento de procurar ajuda, né? A mudança brusca que a gente sugeriu, que a gente observa nos próximos a nós, tem que ser observada na gente também. A frequência e a intensidade mesmo, né? Dos sintomas, né? Porque a ansiedade todo mundo tem, né? Hoje é uma muito comum a gente vivenciar sinais e sintomas que são específicos no transtorno mental, né? Mas tem que ver a frequência, a intensidade, o sofrimento mental que aquilo lá está te causando no dia a dia. E a gente fala no CAPS, nem gosto muito dessa palavra, mas é mais fácil de entender. Observar a funcionalidade, observar o autocuidado. E quando a gente fala dessa funcionalidade, é o quê? A minha ansiedade já está me afetando no trabalho, já está me afetando nas relações familiares, nas relações com os amigos, no meu autocuidado. Já não quero tomar banho todo dia, por exemplo. Então, é porque eu já estou deixando de ser um pouco funcional, né? Então, observar isso. Mais alguma coisa? Foi o que eu falei. Isso tem que começar nos nossos grupos, né? Nossa família, nossos amigos, né? No local de trabalho. Costumo falar, a gente passa mais tempo com os nossos colegas de trabalho que a nossa família, né? Então, pode ser ali, eu estou observando, conheço aquela pessoa há algum tempo, ela está mais quieta, né? Ela está falando que voltou a beber ou parou de beber, né? Então, esse apoio pode começar ali, pode e deve começar ali. Buscar oferecer uma escuta sem julgamento, já é uma forma de ajudar, né? Existe um canal, um telefone, alguma coisa que, se a pessoa tiver num momento louco ali, pensando em fazer alguma coisa, que ela possa acessar, que a gente pode orientar a população em relação a isso? Existe o Centro de Valorização da Vida, né? Que é aquele número 188. Qualquer pessoa pode ligar, é uma ligação gratuita. Hoje em dia já tem chat na internet também, tem um site deles, que são voluntários, 24 horas por dia, disponíveis para acolher situações de pessoas que pensam em suicídio mesmo. Então, pessoas do Brasil inteiro podem entrar em contato. 188, Centro de Valorização da Vida. E não esquecer que a gente tem o serviço de urgência e emergência também, né? A pessoa que está pensando em suicídio naquele momento, que o risco existe naquele momento, acionar um SAMU, 192, ou um familiar já trazer para um pronto atendimento municipal, não deixar a situação se agravar. Se existe o risco iminente ali, já acionar a urgência e emergência. Uma palavra final? Acho que é isso, né? A gente não tem que dar conta de nada sozinho, né? Como eu te falei, a sociedade implica isso na gente, mas isso tá uma ideia distorcida, né? Então, acho que é isso, a gente não, né? Tá todo mundo vivendo os mesmos desafios, ninguém tem a solução pronta para nada, né? Então, é isso, da gente saber que a gente só vai... o caminho é a gente estar junto, né? Não é se isolar, né? Isso, busca ajuda, né? Não deixa o problema se agravar. O CAPS está de portas abertas, então, para quem quiser uma orientação, uma conversa, se orientar melhor sobre o que fazer, aonde ir, a quem recorrer, o que está acontecendo ali. Vocês estão de portas abertas ali para atender a população. Não deixe, então, como eles disseram aqui, nada se agravar, né? Vamos tentar ter uma rotina e manter
saúde em dia, né? Cuidar, prevenir, né? Hoje a gente estava falando aqui mais cedo sobre isso, que a prevenção é sempre o melhor remédio de tudo. Então, se você está tranquilo, atividade física, uma alimentação mais regulada, eu acho que a gente consegue, às vezes, até enxergar melhor, né? O que está na nossa frente. E vamos sair da tela um pouquinho, galera? Vamos, a gente está na tela aqui agora. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentário, alguma crítica ou qualquer situação que vocês queiram pontuar aqui nos comentários, deixa aqui para a gente. Eu vou deixar aqui também o telefone, o contato do CAPS, das unidades de saúde, que vocês podem recorrer, procurar e agendar um momento aí com o psiquiatra ou com o psicólogo. E vamos tentar, né, ter todo mundo uma saúde melhor mental, porque eu acho que a mente é que comanda tudo, né? A gente fala que o coração é o que manda em tudo, mas eu acho que se você tem o cérebro em dia, às vezes você previne um pouco de tudo, né? Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido produtiva. Vocês tenham absorvido mensagens bacanas aí para vocês e está todo mundo aqui à disposição sempre. Obrigada e até o próximo programa. Tchau.